Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre a pombagira Dama da Noite. A pombagira Dama da Noite, normalmente nos terreiros em que ela desce, ela vem acompanhada de alguma pombagira do Cabaré e algumas linhagens também de Exus, porque ela vem amparada por essas energias. Quando a gente contar a história aqui para vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor por que disso, tá? Aqui para nós, na Casa de Padilha, né, ela é uma pombagira muito séria, né? Ela é muito fechada e normalmente ela não tende a dar consultas, né, para algum consulente. Ela raramente faz isso aqui. Pode ser que no seu terreiro seja diferente, mas aqui acontece muito dessa forma. Normalmente as incorporações dos médiuns que têm essa pombagira, né, Dama da Noite, são incorporações mais conscientes, né, ou seja, médiuns mais lúcidos, mais presentes na incorporação, sendo irradiados pela energia dessa pombagira. Por que que isso acontece? Porque ela exige muita lucidez dos seus médiuns e muito estudo para que eles tenham propriedade na hora de falar em nome dela para quem quer que seja, seja para os consulentes durante uma consulta ou para dar algum recado para a egrégora. Então, tem essas características, né, da incorporação dessa pombagira aqui na Casa de Padilha. Se no seu terreiro for diferente, ok, mas aqui é mais ou menos assim que funciona. De uma maneira geral, quando a gente vai falar as primeiras histórias de encarnações, né, vividas por essas pombagiras, qualquer uma delas que seja, normalmente elas têm o mesmo formato, se você prestar atenção, né? Normalmente são mulheres de uma família muito tradicional, que querem alguma coisa diferente para a vida, né? Ou se apaixonam por algum homem e fogem daquela vida que elas vivem tradicionalmente e alguma coisa dá errado e normalmente elas encontram no seu caminho uma mulher que às vezes se apresenta de uma forma mais sedutora, às vezes se apresenta de uma forma mais velha, mais sábia, como uma bruxa, como uma feiticeira, e que fornece a elas uma solução para os seus problemas, para que elas consigam tudo aquilo que elas estavam em busca. Normalmente as histórias têm esse enredo, né? E com a Dama da Noite não é diferente, ela também foi uma moça, né, de família tradicional, como naquela época, né, a maioria das famílias eram muito tradicionais. E ela se apaixonou por um rapaz, perdidamente apaixonada, e fugiu de casa com ele. Só que na vida, no dia a dia com esse rapaz, ela começou a sofrer bastante, né? Ela era muito maltratada por ele, às vezes ela apanhava, foi muito espancada. E chegou um momento em que ela decidiu abandonar aquilo tudo e sair daquele relacionamento. Quando ela saiu, sem ter para onde ir, sem poder também retornar para sua casa, porque ela abandonou, né, fugiu de casa. Naquela época você não podia simplesmente retornar, então ela não tinha para onde ir e acabou sendo acolhida em um cabaré, né? Nesse cabaré ela recebeu, né, comida, cama, roupas e pôde ali se instalar, claro que em troca dos seus serviços, né, porque nada é de graça nessa vida. Então ela teve que começar a prestar os seus serviços ali dentro, só que ela não era muito dada àquela vida, não tinha nenhuma experiência com cabaré, nem com a vida, né, do sexo e tudo mais. Então ela fazia outros serviços ali dentro, né, serviços de limpeza, cozinha, administrativos e etc. Só que aos poucos ela foi sendo bastante cobrada ali dentro para poder fazer mais dinheiro, porque ela tinha muito potencial, era uma mulher muito bonita, muito jovem. E com essa cobrança associada aos objetivos que ela tinha de se tornar uma mulher poderosa, rica, com muito dinheiro, ela acabou cedendo, né, e se envolvendo nos programas do cabaré,
né, se envolvendo com homens, aí foi quando ela começou a ganhar realmente muito mais dinheiro e se tornar uma pessoa mais vaidosa, que cuidava mais da sua imagem, que cuidava, né, que tinha roupas mais bonitas e etc. Aos poucos isso foi acontecendo. Normalmente, a dama da noite, ela vem nos terreiros e incorpora nos médiuns para tratar questões femininas, questões das mulheres, para defender as mulheres, né? Muito em virtude da vida que ela teve e por ter sido tão maltratada por um homem que ela considerava o grande amor da sua vida, né? Então ela vem para trazer essa questão do empoderamento feminino, assim como Maria Padilha faz, e ela vem para poder trazer a força feminina, a força das mulheres, né, para poder trabalhar isso dentro delas. Normalmente ela não gosta muito de amarrações, tá? Ela não curte muito que peçam isso para ela, especialmente por conta desse histórico de vida dela, né? Então o homem que não dá valor à mulher, ela vai querer que esse homem vá embora, que ele corra, que ele vá embora. Ela não vai querer aproximar ou trazer esse cara à força. Então, por isso que ela não curte muito essas questões das amarrações, tá certo? Ela é uma pombagira aqui para nós, uma pombagira de Calunga, tá? Que recebe então as suas oferendas no cemitério. Se você quiser agradar, você pode fazer essas oferendas no cemitério, que vai ser muito bem recebido por ela. Ela vem de uma linhagem de Oxum e também de Xangô, aqui para nós. Porém, né, como isso é muito controverso, que eu falei isso num outro vídeo e várias pessoas vieram conversar comigo a respeito de outra pombagira, isso é como acontece aqui no nosso terreiro, tá? Mas ela pode sim surgir de outras linhagens e ela pode vir inclusive por herança. Então pode ser que não tenha absolutamente nada a ver com o orixá e sim com uma herança espiritual que ela recebe como uma dádiva, como uma proteção, como uma orientação na sua vida, tá certo? Ela gosta muito de usar roupas pretas, né, e adornos e adereços pretos. Claro que nada impede de ter um detalhe dourado, de ter um detalhe em vermelho, mas ela gosta muito do preto, especialmente por conta da elegância da noite, né? Ela que tem uma formação da noite de cabaré e etc. Mas ela dá preferência sempre ao preto, por ser uma mulher da noite, né? Ela gosta muito de rosas vermelhas, então se você quiser agradar nas oferendas, você pode ofertar também com rosas, o seu padê com rosas vermelhas e tudo mais. E ela utiliza normalmente nos terreiros um véu, né, que cobre o seu rosto, para poder trazer mais esse mistério da escuridão, né, por ser uma pombagira da noite, uma dama da noite, né? Ela traz esse mistério, essa questão que deixa mais escondido o seu rosto, né? Os seus médiuns normalmente, apesar dela ser uma pombagira que viveu as suas encarnações em um cabaré, que cresceu, foi acolhida por um cabaré, eles não são muito dados à noite, não gostam muito desse tipo de farra. Claro que isso não é uma regra, tá? Mas normalmente demonstram um desinteresse a respeito do sexo, da atividade sexual e tudo mais, mas não é uma regra, tá? E eles são, sim, muito bem ligados a essas questões das mulheres. Tanto os homens quanto as mulheres que carregam essa pombagira sempre vão estar ligados aos direitos das mulheres, sempre vão estar ligados às questões femininas, né, de igualdade entre homens e mulheres e, acima de tudo, do tratamento de respeito que nós temos que ter com as mulheres da nossa vida. Tá certo? Essas são as informações, características a respeito da Dama da Noite. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui o seu like, seu comentário, que eu respondo todo mundo sempre que eu posso, tá certo? Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe.